Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com a disciplina mais bonita do mundo, que é português. Eu trabalho exatamente com concursos públicos. Observe que foi republicado o edital do concurso ALESC, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Vamos conversar um pouco sobre esse concurso? Vamos também aqui fazer algumas questões da banca? Então vamos lá. Bem, a banca será a Fundação Getúlio Vargas, uma banca que exige, uma preparação boa. Nós temos aqui 29 vagas em nível superior. A remuneração em torno de 12.500, inscrição de 8 de fevereiro a 20 de março, provas 12 de maio, pertinho. Então, vamos começar a estudar. Veja que o que é pedido aqui de língua portuguesa. Então, você vai observar o seguinte. Nós temos a parte de compreensão e interpretação textuais. Você sabe a diferença de compreender para interpretar? Você sabe que quando você está fazendo questão de compreensão, a resposta estará explícita no texto. Agora, quando se trata de uma questão de interpretação, isso virá em forma de pressuposto ou subentendido? Então, temos que saber isso. Talvez seja por isso que você não vá tão bem numa prova de língua portuguesa, não é? Veja que aqui aparece a questão da organização textual, como também a questão de marcas de textualidade. Então, a banca cobra muito essa questão de coesão e coerência, a questão de termos que ligam um parágrafo ao outro, que ligam uma ideia a outra. Será que esses termos permitem uma coerência? Também fala aqui da intertextualidade, dessa conversa de um texto com o outro. Aparecem aqui, os elementos relacionados à tipologia textual. Você sabe a diferença na prática? Na teoria é fácil, mas na prática, de um texto descritivo e um narrativo, de um texto expositivo e um texto argumentativo. Você sabe o que é um texto de injunção? Pois é, temos que saber essas características específicas de cada um e exatamente saber perceber isso no texto. Veja que em relação aos chamados gêneros textuais, aparecem aqueles textos que são informativos, publicitários, textos de propaganda, normas, os textos didáticos, os textos divinatórios, e cada um tem uma característica. Essa diferença entre texto literário e não literário, a banca sempre gosta muito de cobrar isso, certo? Então, a gente tem aqui essa também a tipologia da frase na língua portuguesa. Veja que quando fala da estrutura da frase, as operações utilizadas, por exemplo, de deslocamento, quando você tira um termo da posição natural dele, passa para outra. Quando você tem a substituição, então entra aqui, por exemplo, o uso do este, o esse, o aquele. Quando você usa um, quando você usa um outro, não só isso, mas também a modificação de frase e correção de frase. Então, veja que aparece aqui falando que temos que conhecer, obviamente, a norma culta da língua. Então, aqui você vai ver o seguinte, eles colocam aqui embaixo a questão da morfologia na classe de palavra. São 10 classes de palavras. Então, nós temos aqui embaixo, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não basta a gente saber identificar, a gente tem que saber empregar na frase. Então, eu pergunto para você, você sabe usar o pronome o e o pronome lhe, por exemplo? Tá? E quando você usa esse pronome, você o coloca no início, antes do verbo, depois do verbo ou no meio desse verbo? Ou seja, colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise.
Dentro da morfologia, também temos aqui a questão do estudo da estrutura e formação de palavras. A estrutura é o estudo dos elementos mórficos, radical, vogal temática, desinência, sufixo, prefixo e daí por diante. E a formação de palavras seria, por exemplo, o processo de derivação, de composição, se é uma composição por justaposição, por aglutinação, e entra também aqui formas de abreviação. Você sabia que a abreviação e a abreviatura são elementos diferentes? Tá vendo? Muita coisa importante para ser estudada. A sintaxe também aparece aqui, ó, aqui em cima. Termos e orações. Então, os termos, né, da função sintática são aqueles termos que nós analisamos como sujeito, predicado, objeto indireto, objeto direto, complemento nominal, adjunta de nominal e daí por diante. Você sabe fazer a diferença de um objeto indireto para uma adjunta de nominal e um complemento nominal? E quando falamos das orações, você sabe bater o olho e identificar se é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial? Pois isso é muito simples. A gente não pode ficar enrolando, dando volta nisso daí. Bem, claro que a pontuação aparece aqui dentro, né? Aí você vai falar, Zezé, mas nós não vamos ter aqui concordância, regência, crase? Claro que sim. Quando a gente está falando aqui da norma culta, quando a gente fala da organização sintática da frase, quando a gente fala aqui de ordem direta e indireta, tudo isso aparece aqui dentro, como também a questão desses registros. Veja que nós temos aqui embaixo também a questão da semântica. A semântica, toda vez que se fala em semântica, fala de sentido. Então, a gente tem que pensar em sentido próprio, que é o denotativo, ou figurado, que é o conotativo, antônimos, sinônimos, parônimos, hiperônimos ou hipônimos. Então, precisamos conhecer isso, bem como a polissemia e a ambiguidade. A questão de dicionário aqui, ela está muito associada à questão semântica, obviamente. E quando se fala em vocabulário, olhar a questão de neologismos, arcaísmos, estrangeirismos, latinismos. Então, temos que conhecer esses termos aí, certo? Veja que aparece a ortografia, que não é apenas olhar se uma palavra se escreve com G ou J, mas também essa questão relacionada ao uso dos parônimos e homônimos, né? O caso do infringir, infligir, por exemplo. A questão de expressões que causam dificuldades, como o afim junto, o afim separado, o uso do porquê. Também o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, assim como a acentuação no novo acordo ortográfico, certo? Crase daí, ó. Veja que aparece aqui redação oficial e o manual de redação da Alesc, tá? Então veja que é um programa muito extenso. A banca é uma banca pesada, então tem que começar a estudar logo. E detalhe, tem que fazer muito exercício da banca para você aprender a fazer as questões da FGV. Exatamente por essa razão, eu criei o meu curso de português da Banca FGV para a Alesc. Você vai fazer mais de 100 questões comigo e nessas questões eu vou explicando tudo o que eu preciso. Então, por exemplo, você tem lá uma primeira prova, você vai fazer, você vai corrigir, anotar as suas dúvidas e depois você vai assistir ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode pausar, você pode parar para você anotar alguma coisa, assistir a quantas vezes você quiser, não é verdade? Então, o que ocorre neste caso é o seguinte: você vai observar que eu vou começar esta prova lá no texto. E eu começo mostrando para você como tentar ler esse texto apenas uma vez com algumas dicas, alguns elementos que aparecem nesse texto que a gente normalmente não dá atenção, mas a gente normalmente garante questões com ele, certo? Depois eu vou para a primeira questão.
Eu começo aqui explicando o enunciado para você. Então, aqui dentro do enunciado, eu vou explicar palavras que você possa desconhecer, eu vou explicar aqui dentro para você elementos relacionados ao próprio assunto abordado na questão. Vamos imaginar que essa questão envolva objeto indireto, complemento nominal e adjunta de nominal. Eu vou mostrar para você isso daqui de uma maneira rápida, mas assim, certeira. E vou exatamente aplicar na questão. Então, eu vou mostrar para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo pensa. E também vou explicar, é claro, as outras opções. Eu passo uma por uma. A segunda questão, ela envolve essa diferença de compreensão e interpretação de texto. Então, eu explico isso aqui para você e em seguida eu aplico. Então, o que você vai fazer? Você vai copiando isso no seu caderno e, ao mesmo tempo, você está aprendendo a fazer as questões da banca. Zezé, e se eu tiver alguma dúvida, manda para mim. Eu respondo para você particularmente. Bom, não é? Pois é assim que a gente estuda português. Você conhece a banca? Então veja só, eu selecionei aqui duas questões de 2023. Essa primeira aqui para técnico judiciário do TJRN. Então veja que é uma prova muito recente da banca. Olha só, para começar, o enunciado, as opções colocadas, elas são muito diferentes dessas questões, né, que coloca tudo de uma maneira muito direta. A banca colocou aqui um fragmento e diz o seguinte: Joe Husk, crítico de arte britânico, declarou o seguinte: nós deveremos ser lembrados na história como a mais cruel e, portanto, menos sábia geração de homens que jamais agitou a terra. A mais cruel em proporção à sua sensibilidade, a menos sábia em proporção à sua ciência. Nenhum povo, entendendo a dor, tanto a infligiu. Nenhum povo, entendendo os fatos, tampouco agiu com base neles. Sobre os componentes desse segmento textual, quer dizer, desse fragmento aqui, o que é correto afirmar? Correto. Então, sempre destaque o que você está procurando. Então, veja só, na letra A está dizendo, o termo nós, no início do texto, compreende o autor e o leitor. Não, quando fala que nós deveremos ser lembrados como a mais cruel e, portanto, a menos sábia geração de homens, está falando a respeito exatamente dessa geração de homens, na qual ele se inclui, e não apenas ao autor e ao leitor. O termo sábia deveria ser substituída por bondosa para tornar o texto mais coerente. Veja, está dizendo aqui em cima, nós deveremos ser lembrados na história como a mais cruel e, portanto, a menos sábia. E quando fala de sábia aqui embaixo, está dizendo a menos sábia em proporção à sua ciência. Então, sabedoria e bondade são elementos distintos. Não se está falando de bondade, está falando de sabedoria. Então, não é verdade que eu teria que trocar. Depois diz assim, a forma infligiu deveria ser substituída por infringiu. Isso aqui é o estudo de parônimos e homônimos. Infligiu, você vai guardar pela palavra aplicar. Olha que macetinho bom esse aqui. E infringiu, você vai aqui colocar transgredir. Isso aí eu estou falando, por exemplo, em relação à lei. Então, aplicar a lei ou transgredir a lei. Então, se você quer saber o sentido, é só você observar isso aqui, ó. Veja, aqui, ó, o encontro consonantal é com L. Aqui também é com L. Depois do L, não tem N. Aqui também não tem N. Então, infligiu quer dizer aplicar. Agora, infringiu? O encontro consonantal é com R. E depois tem N. Igual aqui, ó. Encontro consonantal com R, depois
pois tem N. Percebeu? Então, isso quer dizer que quando eu quiser escrever no sentido de aplicar, tem que ser com L e não pode ter N, portanto, infligiu. Quando eu quiser escrever com o sentido de transgredir, é com R e tem N. Lá em cima está escrito: nenhum povo entendendo a dor, tanto a infligiu. Então, nesse caso, quer dizer, a aplicou, não é a transgrediu. Então, também está errada a substituição, não poderia ser substituído. Agora, o termo tão pouco deveria ser corretamente modificado para tão pouco. Tão pouco junto quer dizer nem. Eu falo para você assim, não estudou, tão pouco trabalhou, quer dizer, nem trabalhou. E tão pouco escrito junto quer dizer quase nada. Você comeu tão pouco, você comeu quase nada. Então, veja, lá em cima está dizendo, nenhum povo, né, entendendo a dor, tanto a infligiu. Nenhum povo entendendo os fatos, nem agiu com base neles, quer dizer, não agiu. Então, nesse caso, o termo tão pouco deveria ser corretamente modificado por tão pouco, sim, porque o sentido aqui seria quase nada agiu, né, com base neles. Então, essa daqui está errada, tá? Oh, perdão, é a correta, né? O erro seria o uso do tão pouco. Depois, na letra E, diz: o termo neles, ao final do texto, se refere coesivamente a povos, quer dizer, faz uma coesão usando isso, que engloba os povos citados. Então, quando diz assim, que agiu com base neles, então vamos voltar. Nenhum povo, entendendo a dor, tanto infligiu. Nenhum povo, entendendo os fatos, tampouco agiu com base neles. Neles quem? Nos fatos e não nos povos. Então, muita atenção quanto a isso. Então, veja que a questão aqui é que deveria usar o tão pouco separado e não o tão pouco junto. Fácil, não é? Pois é, mas é assim que a gente estuda, é fazendo a questão. Você vai observar em seguida uma outra questão que eu coloquei aqui, o FGV 2023, para agente administrativo, foi uma prova em Niterói. O que você vai observar neste caso? Diz assim: teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Nesse receito, conjugam-se teoria e prática. Nada funciona e ninguém sabe o porquê. A estrutura desse texto, o erro está onde? Quer dizer, nesse fragmento aqui há um erro. Qual é o erro? Então, o primeiro diz assim, no emprego de neste no lugar de nesse. Aqui está falando neste recinto. Por que a pessoa usa aqui este em vez de esse? É porque é o recinto no qual ela está. Então, toda vez que eu falo de algo que está próximo a mim, ou eu estou da coisa, eu uso este. Se estiver perto do falante, é esse. Se estiver distante dos dois, é aquele. Então, não, aqui teria que ser neste mesmo. Então, não é a resposta. O outro já diz assim, a grafia de porquê no lugar de porquê. Esse porquê aqui, ó, ele seria um substantivo. Então, ele teria que vir assim, ó, o porquê, um porquê, este porquê, meu porquê. Mas como não aparece nenhum determinante, eu teria que usar, neste caso, o porquê separado e com acento, porque este porquê aqui é aquele que aparece no final de uma pergunta, mesmo que seja uma pergunta indireta, quer dizer, uma pergunta sem interrogação. Então, aqui, ó, é verdade, este porquê está errado, eu teria que usar esse. Então, aqui é verdade que há um erro. Agora, vamos lá. Diz assim, na forma conjugam-se no lugar de conjuga-se. Veja,
Esse verbo conjugar, que aparece acompanhado do ser, ele é um verbo transitivo direto. Quem conjuga, conjuga alguma coisa. Então, existe um sujeito. Daí, o verbo tem que concordar com esse sujeito. Veja que esse sujeito é composto, ele tem dois núcleos, teoria e prática. Por isso, o verbo tem que ficar no plural. Tá errado? Tá? Não poderia substituir. Agora, na B está realmente o erro, então eu tenho que substituir. Na letra D diz, na utilização de dois pontos, tá aqui, ó, no lugar de pois. Então, veja, nesse recinto conjugam-se teoria e prática. Dois pontos, nada funciona e ninguém sabe por quê. Eu poderia dizer, pois nada funciona e ninguém sabe o porquê. Então, não tenho, problema nenhum no uso desses dois pontos aqui. Então, a afirmativa está errada. E na letra E, no uso de e ninguém em lugar de mas ninguém. E indica uma adição de ideias. Agora, mas indica uma oposição de ideias, indica que as ideias são contrárias. Quando a gente fala, aqui, e ninguém sabe o porquê, eu estou simplesmente somando o fato de não funcionar com o fato de ninguém saber por quê. Então, eu não poderia substituir por mas. Então, a afirmativa também está errada. O erro, sim, acontece no uso do porquê, porque ele deveria ser substituído por esse daqui. Viu? Claro que durante o nosso curso, eu vou falando muito mais especificamente, por exemplo, sobre o uso do porquê, sobre o uso do este e do esse, sobre essa questão da letra E, da conjunção. A gente lembra que nós também temos PDF de apoio e o meu PDF são pequenininhos, uma página, que seriam elementos importantes para você estudar. Viu? É assim que a gente estuda para um concurso público, principalmente com uma prova da banca FGV. Temos que saber fazer a prova da banca, senão a gente só fica lendo livro ou lendo apostila, tá? E isso daí não leva você a uma aprovação. Veja que você também poderá fazer o curso de informática do professor Paulo França. Olha, o tio Paulo é fera, é para você fechar essa prova estudando com ele. E que tal estudar português e informática? Português comigo e informática com o Paulo França. Veja que você pode fazer um curso com muita qualidade por um precinho muito humano, certo? Aguardamos você para que nós possamos ajudar você a realizar o sonho de passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.